paz do Senhor Jesus Cristo a todos os amados irmãos inscritos aqui no canal Reino do Céu. Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui de reflexão da palavra, né? Quero trazer aqui, meus irmãos, uma reflexão, né? Já faz algum tempo que eu não trago uma reflexão da palavra de Deus, né? Então quero trazer aqui uma reflexão para a nossa meditação, para a nossa edificação, né? Você que ainda não é inscrito ainda no canal Reino do Céu, já tem assistido alguns vídeos, se inscreva aqui no canal, né? Para que você não perca mais vídeos, mais reflexões da palavra. E fique à vontade para comentar, né? Para aprendermos juntos, tá certo? A palavra de hoje, meus irmãos, eu quero trazer aqui no Evangelho de Mateus, capítulo 3, eu quero trazer uma reflexão da palavra sobre arrependimento, tá? Arrependimento, o que significa, o que é o arrependimento, né? E eu quero ler um trecho aqui em Mateus capítulo 3, versículo 1, que diz o seguinte: E naqueles dias apareceu João o Batista pregando no deserto da Galileia e dizendo: Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Então, primeiro aqui a gente vê João Batista pregando no deserto da Judéia uma palavra de arrependimento, né? A pregação de João Batista era: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Em Mateus capítulo 4, versículo 17, nós vamos ver aqui Jesus começando o seu ministério, né? Então Jesus, assim que é batizado, né? A gente vê no contexto aqui antes, Jesus é levado para o deserto para ser tentado pelo diabo, né? E depois que ele foi tentado, ele foi provado, né? E aprovado por Deus. Então começa o ministério dele quando ele sai ali da provação. Então ele começa a dizer aqui, capítulo 4, versículo 17, Jesus diz assim: Desde então começou Jesus a pregar e a dizer: Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus, né? Então a gente já viu João Batista: arrependei-vos, porque é chegado o reino do céu, e a gente vê Jesus: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus, né? Quando nós vamos para Marcos capítulo 1, versículo 15, a gente vai ver esse mesmo trecho de Jesus dizendo: E dizendo, o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho, né? Então a gente está vendo aqui por uma outra visão, né? Na ótica de Marcos, do evangelista Marcos. Então o que eu acho interessante aqui é que ele diz que o tempo está cumprido. Por quê? Porque tinha uma promessa de vir esse tempo do Salvador surgir no cenário, né? A promessa que foi feita a Abraão de uma nova aliança, essa nova aliança se iniciaria na morte e ressurreição de Cristo, né? Mas quando Cristo vem fazer essa transição, né? Então o reino de Deus já estava próximo, né? Ou seja, só faltava somente ele morrer. Ali ele já estava pregando e as pessoas já iam se arrependendo, e somente quando ele morresse e ressuscitasse, então o reino de Deus começava a se espalhar na terra, né? Como era que o reino de Deus começa a se espalhar na terra? Quando as pessoas ouviam a mensagem de arrependei-vos, né? A mensagem de arrependimento, então as pessoas começavam a sair do reino do mundo e a fazer parte do reino de Deus, né? Porque nós nascemos no reino do mundo, tá certo? Antes de eu dar continuidade
antes de eu dar continuidade a esse entendimento, né, eu quero ler mais um trecho que se encontra em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 38. Aqui, meus irmãos, nós vamos ver a pregação de Pedro, a primeira pregação de Pedro, né, que é: disse-lhes Pedro, né, arrependei-vos a cada um de vós e seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e receberei o dom do Espírito Santo. Versículo 39 diz: porque a promessa vos diz respeito a vós e a vossos filhos e a todos os que estão longe e a tantos quanto Deus nosso Senhor chamar, né? A gente vê a pregação dos apóstolos, a gente viu a pregação de anunciação de João Batista, era que o reino estava próximo. A gente via a pregação de Jesus Cristo, que era o rei desse reino, que o reino está próximo. A gente vê a pregação de Pedro, né, no mesmo sentido. A primeira pregação da igreja, a primeira pregação da igreja, sem o rei ali estar presente, que ele já tinha subido, a gente vê a mesma coisa: arrependei-vos, cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, receberei o dom do Espírito Santo, né? Aí ele diz: porque a promessa vos diz respeito a vós, né? Ou seja, a promessa que foi feita a Abraão de uma nova aliança, de um novo reino, né, da restauração do tabernáculo de Davi, que ainda viria, né, e cairia, né? A gente vê a pregação de Pedro e dos apóstolos trazendo o entendimento de um novo nascimento, de uma nova pessoa ali sendo restaurado, né, para viver em um novo reino, né? Era arrependimento, né? Então, para concluir essa mensagem que eu quero fazer, mensagem curta, depois dessa mensagem eu quero trazer uma mensagem de novo nascimento, né? Essa aqui é de arrependimento, arrependei-vos. A próxima de novo nascimento, que é uma continuação dessa, tá? Então, meus irmãos, as pessoas, ao receber o evangelho, a boa nova, o evangelho é boa nova, porque é uma boa notícia de salvação, né? As pessoas vão pensar no seu íntimo, no seu coração, na sua vida: por que que eu devo me arrepender? Eu nunca cometi nenhum crime, nunca fiz nada de atrocidade que seja assim tão cruel para mim ter que me arrepender, né? Automaticamente as pessoas acham que não tem, porque se ela nunca matou, se ela nunca roubou coisas grandes, porque para o mundo roubar coisa pouca não é nem pecado, né? Fazer pequenas coisas que desagradam a Deus, adulterar, né? Fazer pequenos delitos, né? Pequenas coisas, mentir pouco, né? A mentira pequena, né? Propriamente do mundo, são coisas normais, né? Então elas acham que para que eu venha me arrepender, eu tenho que ter cometido alguma coisa muito séria, muito complicada, né? Um assassinato, né? Uma traição, né? Ter sido muito ter andado de forma muito cruel, né? Em drogas, em bebedeiras, em escândalos, né? É assim que pensa o mundo, que não devo. Não tem um porquê. Tem gente que até acha que não tem do que se arrepender, né? Não tem do que se arrepender, porque nunca cometeu coisas que para ele não é pecado assim tão condenável aos olhos de Deus, né? Então, meus irmãos, o arrependimento é porque nós já nascemos de uma certa forma condenado, porque nós nascemos na carnalidade de Adão. Adão pecou antes de nós nascer. E quando nós nascemos, nós já herdamos essa natureza caída de Adão. Então nós já nascemos de uma certa forma inclinado para a perdição, né? Ninguém nasce convertido, todo mundo nasce inclinado para a perdição.
Então devemos nos arrepender. Por quê? Porque antes de eu nascer, antes de você nascer, antes de qualquer um de nós que estamos aqui nascer, os nossos pecados, o sacrifício de Cristo, o sofrimento de Cristo, né, que ele sofreu na cruz não tendo pecado, aquilo ali já era por causa dos pecados que nasceria no nosso corpo, de qualquer pessoa. Então nós já nascemos com o pecado na nossa carne. Você pode observar a vida de uma criança, né? Não estou dizendo aqui que a criança ela é condenada se ela morrer criança, inocente. Não, ela não é, né? Porque ela é inocente. Mas com 7 anos, 8 anos de idade, onde a criança já pode escolher o certo e o errado, né? Ela já tem consciência de que aquilo que ela está fazendo é errado, aí sim, né? Mas até então, quando ela tem 1 ano, 2 anos, 3 anos, você pode ver as ações, as atitudes de crianças, né? Ela só pensa nela, é só eu, ela não quer saber de ninguém, né? Por mais que ela não entenda nada, né? Mas ela se ira, ela se joga os pés no chão, bate cabeça na parede, ela já são irados, já nasce com isso na carne, né? Por isso que a mensagem do Evangelho, a mensagem das boas novas, é arrependimento, né? Por quê? O que foi que eu cometi? Eu nasci numa carne pecaminosa, então eu tenho que me arrepender e ter uma nova forma de vida, né? Então esse é o Evangelho que transforma vidas em todo o mundo até hoje. A pregação não mudou, né? Se mudou em alguns cantos é porque estão pregando para agradar a carne, né? Mas a pregação do Evangelho daqui até Jesus voltar é: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus e carecemos dele para sermos salvos, para herdar uma vida com Deus. Amém? E espero que você tenha gostado dessa reflexão da palavra. Que Deus te abençoe, Deus ilumine a todos vocês e fique na paz do nosso Deus, e até o próximo vídeo.